Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 4 de junho de 2025, é quarta-feira e todas as quartas são dias regidos por Mercúrio, que é Hermes na mitologia, que é o nosso deus mensageiro, que tem asa na cabeça e nos pés. Ele é responsável, então, pelas mensagens, pela comunicação. Ele também é o deus dos comerciantes, dos viajantes, principalmente das pequenas viagens. Ele pode falar sobre as nossas habilidades, nossa capacidade de tradução, de comunicação, os nossos interesses intelectuais, essa capacidade de trocar informações, né, seja internamente, seja externamente, capacidade de escutar, de ouvir, de falar. E ele então está no signo Gêmeos, que é um dos signos onde ele se sente mais confortável. Então eu sempre gosto de trazer, muitas vezes quando eu estou fazendo leitura de mapa natal, de previsões astrológicas, é trazer os planetas muitas vezes relacionados a um verbo. Então, Mercúrio, para facilitar, a gente pode pensar nos verbos comunicar, expressar, falar. E aí o signo ele sempre dá essa característica, esse modo, né? Então, Gêmeos a gente pode pensar nessa flexibilidade, nessa variabilidade, nessa curiosidade, nessa leveza também. Então, são algumas das características que a gente pode relacionar com o signo de Gêmeos. Então, favorece, facilita esse fluxo, essa troca de informações, tá? Então, hoje pode ser um bom dia ali, principalmente na primeira hora do dia. Então, o dia vai começar ali 6h56 por aí. Nessa primeira hora do dia, de alguma forma, se conectar com esse Deus mensageiro, com Mercúrio, trazendo para próximo de nós, a gente pode relacionar com Exu, que também, então, Mercúrio, Exu tem muito essa questão das encruzilhadas, né, de abrir caminhos também, então a gente pode associar isso. Que mais que eu ia falar? Ah, tá. Nessa primeira hora, então, às vezes, se conectar com esse Deus. Eu já trouxe essa ideia para vocês da prática diária, que tem a ver com magia astrológica, que eu aprendi no curso com o Simão, né, que seria na primeira hora do dia, então hoje é dia regido por Mercúrio. Na primeira hora do dia, a primeira hora também é regida por Mercúrio. A gente lê o hino órfico, de alguma forma, para estabelecer essa conexão. Acender uma vela também para esse astro, então, da cor do planeta. Então, muitas vezes, Mercúrio é associado ao colorido. Então, às vezes, a cor branca mesmo já serve, né? Pedindo para estabelecer essa conexão. Muitas vezes, queimar a erva relacionada ao planeta. Então, lavanda, alfazema. Seja queimar erva, né? Um incenso, às vezes, também pode ser interessante, tá? Então, algumas ideias. E deixa eu ver o que mais que eu escrevi. Então, hoje é um bom dia para falar, comunicar, estudar, aprender, se mexer, né? Assim a gente honra Mercúrio incorporando ele também, incorporando as suas habilidades, as suas qualidades, as suas características. Lembrando que cada pessoa tem um Mercúrio. Então, o teu Mercúrio pode estar em qualquer um dos 12 signos, em qualquer uma das 12 casas. Às vezes aspecta outros astros que podem facilitar ou às vezes bloquear a expressão, tá? Mas quando o Mercúrio está num signo que ele se sente em domicílio, que ele se sente em casa, principalmente no signo de Gêmeos, que é mais leve que o signo de Virgem, que é outro signo que é regido por Mercúrio, pode ser fácil para todo mundo, no sentido de buscar informações. Então, mesmo às vezes que eu não sei escrever direito, ou eu não me sinto bem para me comunicar, para palestrar, mas o Mercúrio está ali, mas você pode buscar informações, sabe? Então, tipo assim, aquela coisa, você pode aprender qualquer coisa. A gente pode desenvolver qualquer tipo de conhecimento, tá? E é isso. E hoje, então, a Lua ela segue crescente no signo de Virgem. Então, ontem ela fez essa quadratura com o Sol. No horóscopo de ontem eu trouxe uma análise bem rapidinha, assim, para cada um dos signos ascendentes, né? Fazendo essa análise da onde a Lua está, a casa que a Lua está e a casa que o Sol está, porque toda fase crescente é uma quadratura da Lua com o Sol. Então a gente analisa esses dois posicionamentos, tá? Então ontem, se você não ouviu ontem, tanto no Spotify quanto no YouTube tem. E que mais? Ah, e também eu postei no Instagram, mas daí é só sobre a Lua. Eu não fiz essa análise junto com o Sol, né? Só falando sobre o trânsito da Lua em Virgem para cada um dos signos ascendentes.
tá? Então, a Lua está no signo de Virgem, que é esse signo de terra, mutável, que está sempre ali em busca dessa melhora, desse aperfeiçoamento, dessa análise de dados. É, Virgem tem muitas vezes essa preocupação com a saúde, com a organização, e eu penso que a Lua falando sobre realmente o nosso corpo, os nossos padrões, os nossos hábitos, é a gente muitas vezes ter esse olhar mais crítico, mais detalhista, principalmente sobre a nossa nutrição, sobre como a gente se comporta no nosso dia a dia. Então, acho que ontem eu também trouxe isso, ou ontem de ontem, da gente escrever sobre todos os nossos hábitos, né? Principalmente esses hábitos, de saúde, sabe? E avaliando e percebendo o que nos faz bem ou o que não faz. Pensando até no trânsito de Saturno em Áries, que eu também já trouxe isso, de perceber a sua energia, né? Então, perceber o que te desvitaliza, perceber o que rouba a sua energia, né? Rouba a sua força. Bom, 7h15, a Lua vai fazer o primeiro aspecto do dia, que é um trígono com Urano. Trígono é um aspecto que facilita, que flui. Então, Virgem é um signo de terra, Urano está em Touro, que também é um signo de terra. Inclusive, ele está se preparando para sair do signo de Touro. Ali em julho, ele vai para Gêmeos. Então, ele está aí nesses últimos momentos. Urano fica cerca de. Ficou cerca de 7 anos ali no signo de Touro. E o Urano ele é responsável muito por essa quebra de padrões, essas rupturas. Ele representa tecnologias, ele fala sobre inovações, então tem uma relação ali com a natureza do signo de Aquário, nesse princípio mais de quebra mesmo, de ruptura. Então eu penso nesse aspecto ali de trígono, às vezes a gente saindo um pouco assim, pensando um pouco fora da caixa do que normalmente a gente faz. Então, por exemplo, se você normalmente tem uma alimentação ou tem hábitos assim muito tradicionais, muito comuns. Às vezes é o momento de você experimentar uma prática complementar, uma prática alternativa, sabe? Ou às vezes é o inverso também. Se às vezes você tem, né, você se volta muito para essas práticas é, complementares, alternativas, talvez seja o momento de testar algo mais tradicional, tá? Então, o Urano ele traz esse desvio ali, para que a gente possa sair um pouco desse olhar viciado, sabe? Principalmente porque está no signo de Touro, então fala muito sobre apegos. Então, eu penso que pode ser interessante para inovar nesses cuidados com o nosso corpo, com a nossa saúde, principalmente mental, corporal, até com o prazer também, né? Que é um dos temas que a gente pode relacionar com o signo de Touro. Então, pensar assim, às vezes, é, sair do convencional. Mas se você já sai muito do convencional, às vezes é voltar para o convencional também, tá? E Urano também pode ser um representante de tecnologias. Então, às vezes, ai, será que tem alguma tecnologia que poderia me ajudar a me organizar melhor? Né? Enfim, pode ser nesse sentido. E aí, 8h11, a Lua em Virgem vai fazer uma quadratura com Júpiter em Gêmeos. E eu já trouxe esse aspecto ontem, que eu falei que às vezes ele causa um desconforto, uma insatisfação. E daí o que acontece? Exageros, excessos mentais, corporais, emocionais. Então, às vezes, buscando muita informação, ou às vezes dimensionando assim, né? Esqueci a palavra agora, mas traz uma grandeza, às vezes, nas emoções que não é tudo isso. E às vezes até altas expectativas, projeções. Às vezes você começa a pensar algo e aquilo fica muito enorme, sabe? Começa a abrir 1 milhão de abas, você fala, socorro. Vai se perdendo ali em tanto de pensamento, vai desfocando, né? Então a mente fica a mil mesmo. Então perceber ali se, principalmente próximo desse horário, mas eu acho que desde ontem isso já tá, se às vezes você não tá buscando muito, se você não tá exagerando muito, sabe? Às vezes em informações, às vezes na alimentação, na nutrição, enfim, questões nesse sentido. Então, tem essa quadratura que é essa, essa luta, muitas vezes, entre o nosso aspecto físico com o nosso aspecto mental. Então, eu penso que práticas que unam o nosso corpo e mente pode facilitar, né? Então, o corpo e a respiração.
a mente e o físico, sabe? Então, práticas de respiração, práticas que você se conecte com o seu corpo, pode ajudar, tá? Para trazer mais assim para a terra mesmo, né? Porque às vezes tá muito mental, um excesso mental muito grande. E Júpiter também já tá nas últimas, né? Na segunda ele já vai ingressar em Câncer, que daí a gente tende a se voltar muito mais para esse autocuidado, principalmente emocional. Porque agora a gente tá querendo muito se expandir através das ideias, através dos pensamentos, dos conhecimentos, do racional. Bom, 10h38, a Lua vai sair do signo de Virgem e vai ingressar no signo de Libra, que é um signo de ar. Então, os signos de ar eles vão falar sobre esse aspecto mental, racional, social. É um signo cardinal, então tem essa modalidade de signos que tem esse impulso de começo, de início. Então, Libra começa pelo ar, começa pelos relacionamentos, começa pela harmonia, pela estética, pelos valores. Então, a balança, ela é mesmo esse instrumento de pesar, né? De dividir, de avaliar, de fazer essa contagem. Então, a balança está relacionada com o signo de Virgem, né? A constelação de Virgem. A gente pode relacionar com Astreia, que é essa deusa da justiça, segurando a balança que está relacionada com a constelação de Libra. Então, é esse pesar ali, depois que a gente colhe, a gente divide o que é de cada um, né? Então, muitas vezes Libra vai falar sobre acordo, sobre conciliações, sobre diplomacia. Muitas vezes quem tem Libra ali na casa 10 se relaciona muito com essas questões de justiça, de lei, muitas vezes também de pesar muito esse olhar do outro, né? Às vezes querer também, através dos seus valores, ajudar as outras pessoas. Então, penso que para nós, assim, né, pensando que a Lua vai ditar o ritmo, o clima, o humor do dia, é um momento que a gente pode estar mais racional das nossas emoções. Então, às vezes, até se distancia um pouco do corpo, porque a mente toma essa lidera, vamos dizer assim. Então, pode ser interessante buscar práticas ali mentais para harmonizar a nossa mente, tá? Para equilibrar mesmo. Então, às vezes, e para a gente saber que a gente precisa se equilibrar, a gente sente os desequilíbrios, tá? Então, às vezes, você vai perceber, nossa, tô tendo uma falta de força aqui. Tô tendo uma falta de energia, né? E 12h05, a Lua vai fazer uma oposição com o Saturno em Áries. Saturno, que há pouco tempo ingressou em Áries, agora é a primeira oposição que ele recebe da Lua. Então, durante todo o trânsito de Saturno em Áries, que vai ficar até 2028, sempre que a Lua estiver em Libra, vai fazer essa oposição. Então, quem tem planetas em Libra, quem tem a Lua em Libra, vai sentir essa oposição. E a oposição, ela é sempre um enfrentamento, é olhar de frente, é encarar. E sempre, a oposição sempre se dá mesmo em polos opostos, em signos que são opostos. Tanto Áries quanto Libras, que é Áries onde está Saturno e Libra onde está a Lua, são signos cardinais, então tem esse impulso de começar, então dividem essa qualidade. Mas Libra começa pela beleza, pelas ideias, pelas relações. E Áries começa pelo fogo, pela essa iniciativa, por essa coragem, por essa força, pela autonomia, pela independência. Então, a gente tem que lidar com esse confronto. As oposições, elas têm a natureza de Saturno, e Saturno é aquele que pesa, é aquele que pensa a longo prazo. Então, não é uma luta ali que você vai resolver hoje. É algo que você tem que pensar em estruturar algo pelos próximos 2, 3 anos, tá? Para ser plantado, para ser cultivado, para ser colhido, tá? E eu acho que isso é uma coisa muito do que o Saturno em Ares vai trazer pra gente, que é não querer colher as coisas antes do tempo, que vai estar cru, vai estar maduro, vai estar imaturo. Então, e eu acho que é muito isso também, estruturar, aprender a lidar, dar limites para nossa impaciência, para nossa ansiedade, agressividade, essas características às vezes mais negativas do signo de Ares, sabe? Porque Saturno, ele esfria, ele freia, ele bloqueia, ele restringe.
E Áries é esse fogo. Então, esfria esse fogo no sentido de estruturar para que tenha todo dia, porque às vezes Áries é muito esse impulso, né? Essa fagulha, é tipo, agora eu esqueci como que fala, mas sabe aqueles, assim, corrida que é um tiro, assim, de energia, né? E aí você tem que estruturar isso por um longo prazo. Ou às vezes até pensando, eu quero ser uma lutadora, né? Ou quero ser uma empreendedora, que também é um arquétipo que a gente pode associar muito com o signo de Áries. Mas eu preciso estruturar isso a longo prazo, né? Mesmo que eu queira ter esses picos de energia, essas capacidades, assim, de enfrentar quando eu preciso todos os dias ter um compromisso ali comigo mesma, tá? Então, é um momento que a gente pode enfrentar faltas, carências, limites, essa necessidade de estruturar, da gente se responsabilizar pela nossa energia. Então, a gente precisa de disciplina para agir, tá? E às vezes a gente. E eu acho que para cada pessoa vai ser muito específico. Então, às vezes, no seu mapa você tem mais planetas em Libra. Então, agora é a hora realmente de estruturar a sua autonomia, a sua independência. Porque às vezes você se sente fraca porque você não está agindo de acordo com a sua vontade, com o seu fogo interno. Ou às vezes você tem muitos planetas em Áries, muitos planetas em fogo, é hora de baixar um pouco esse fogo e de pensar um pouco no outro, pensar nas consequências do que você faz, se responsabilizar sobre isso, sabe? Sobre o social, por exemplo, que seria um tema de Libra. Então, acho que um dos acontecimentos, assim, muito evidentes, assim, que eu penso de alguém que tem um mapa com bastante planetas em Áries, né, é a Virgínia. Então, acho que ela tem o Sol, Júpiter, acho que tem mais um astro em Áries, mas pelo menos Sol e Júpiter ela tem. Então, Saturno entrando ali é você pensar na responsabilidade dos seus atos, do que você faz, sabe? Eu acho que esse pode ser um exemplo bem visível, assim, né? Então, acho que para cada pessoa é muito diferente, né? Então, às vezes, para pessoas que são muito impulsivas, Saturno vai lá, olha, pensa, o que que você está fazendo? Olha o impacto disso no coletivo, porque Saturno é um planeta que fala sobre o coletivo, fala sobre estruturas. Tanto que, né, ele fica quase 3 anos ali num signo. Então, todos os nossos colegas ali que nasceram próximo de nós, eles vão ter o mesmo Saturno. Eles lidam com essas mesmas responsabilidades que a gente, essa mesma estrutura social, essa mesma forma de organizar socialmente. Então, acho que pensando assim mais um nível micro, né? Pensar no que você precisa, às vezes, ter mais força e energia para lutar pelo que você quer, que às vezes te falta isso, ou às vezes é também encarar essa, esse outro, né? Se responsabilizar também por isso. E principalmente perceber as suas necessidades corporais, emocionais, que é o que a Lua traz, tá? 14h30, a Lua vai fazer uma oposição com Netuno em Áries, então mais uma oposição, e Netuno é aquele que dissolve o nosso ego. Então, muitas vezes, o que que acontece? Num sentido negativo, a gente se perde em emoções, em carências, fica confusa. Num bom sentido, é bom para quando a gente está fazendo algo artístico, criativo, espiritual, que daí a gente sente aquela conexão com o todo e tudo, né? Então, tem esses dois aspectos de Netuno. Como é uma oposição, às vezes é mais difícil de acessar esse lado benéfico, vamos dizer assim, tá? Então, cuidem às vezes, porque às vezes a gente está projetando as nossas emoções, ou às vezes a gente está sendo influenciada por um campo emocional ali, sabe? Um inconsciente emocional coletivo. Então, às vezes, se vem alguma coisa muito impulsiva nesse horário, dá uma segurada, respira, pensa mais, tá? Que à medida que o dia vai passando, vai aplicar um aspecto de trígono com o Sol, então eu vejo que traz mais clareza, tá? 17h52, a Lua vai fazer um trígono com Plutão em Aquário. Então, os aspectos que a Lua faz com Plutão, eles podem trazer muito essa morte de hábitos, de comportamentos, né? Plutão é o deus dos mortos, do submundo. E o trígono é um aspecto que flui, né? Então, assim, é uma, vamos dizer, uma boa morte, coisas que realmente precisam morrer, tá? Então, a gente pode simbolizar muito a morte do nosso ego.
Eu acho que às vezes a gente pensa na morte no ego como, eu preciso matar isso, mas seria mais no sentido de matar esse ego que realmente é muito egoísta. A gente precisa de um ego para viver, né? É isso que eu quero dizer. Mas às vezes deixar morrer essas partes ali que já estão nos prejudicando, sabe? Então, deixar aí pensamentos, comportamentos fixos que a gente pode pensar, né? Qualidades do signo de Aquário, que é um signo de ar fixo, né? Então, essa mente fixa, obsessiva, que teima também, né? Então, pensamentos teimosos, sabe? Ai, tô sempre tentando me equilibrar desse jeito. Isso aqui já não tá funcionando mais. Esse equilíbrio tem que quebrar essa balança, sabe? Comprar uma balança nova. E, e às vezes essa relação com o social, a forma com que a gente lida com o social, com as redes sociais, com as tecnologias. Então, às vezes, fazer uma limpeza, assim, sabe? Nessa questão das redes sociais. Às vezes é dar um tempo, às vezes é excluir por um tempo, né? Porque senão a gente não. A gente fica muito dependente. Plutão também fala sobre isso, dependência. Então, todo o seu prazer, toda a sua, né, diversão ou entretenimento está relacionado com as redes sociais, com as tecnologias. E daí a gente sempre fica insatisfeita porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele não. Eu acho que tem a ver com aquilo de dopamina, né? Que daí às vezes é muito estimulado, que daí a gente não consegue ter estímulos nas coisas simples do dia a dia, sabe? Então, às vezes, é esse momento de é, desativar um pouco, né? Às vezes, né, para quem trabalha com internet é mais difícil, que precisa disso, mas às vezes desativar as notificações, sabe? Dificultar o acesso a esses aplicativos que às vezes não precisa, né? Acho que pode ser algumas medidas nesse sentido, pra você perceber que tá te desequilibrando, tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. Ah, tem mais um aspecto aqui no dia de hoje, 23 e 32. Acho que ontem eu também comentei sobre ele, que a Vênus em Áries vai fazer um sextil com Júpiter em Gêmeos. É um aspecto muito bom, porque são os planetas tidos como benéficos na astrologia tradicional, eles se enxergam, eles se veem. Então, tende a trazer coisas boas, né? Vênus sendo a nossa deusa do amor, da beleza, das artes. Júpiter falando sobre prosperidade, sobre sorte, bênçãos. Então eles fluem, eles se enxergam, eles se apoiam. Então pensando na Vênus em Áries, que fala muito dessa autonomia, dessa independência, Gêmeos falando muito sobre informações, sobre conhecimentos, né, essa expansão mental. Então, às vezes, pode ser bom para conversar no âmbito dos relacionamentos, enxergar outras possibilidades, às vezes até pensar em outras formas de se relacionar, pensar em outras formas ali de lidar com os seus desejos, né, com os seus afetos, com o seu prazer, buscar conhecimentos também que te auxiliem nessa busca de autonomia, de independência. Acho que pode trazer muito prazer nessas trocas mentais, né? Seja com outras pessoas, seja você estudando sozinha, por exemplo. Também pode trazer muita iniciativa nesse campo do prazer, das coisas que você gosta. Às vezes, estava lendo um mapa que traz bem isso, assim, né? De começar, às vezes, a vender coisas que você gosta, comercializar as coisas que você gosta. Então, eu gosto muito de livro, vou começar a vender livro. Eu gosto muito é, de artigos de beleza, de cristais, sabe? Então, às vezes, vem alguma ideia, assim, algum projeto, alguma coisa nesse sentido, porque James vai falar muito sobre vendas, né? Ele é o deus do comércio, Mercúrio, né? Que é o regente dele. Também pode ser bom para se conectar, então, com filosofias de vida, busca de conhecimento. Às vezes, Júpiter também pode falar sobre pessoas que são especialistas, mestres. Então, às vezes, fazer uma terapia de casal, né? Pode ser algo nesse sentido. Ou uma terapia só para lidar com os seus afetos mesmo, né? Nesse âmbito de relações. Então, eu vejo que ali é muito essa independência, essa coragem de Ares com essa busca de conhecimento, né? Essa inteligência geminiana. Então, são esses os aspectos de hoje.
Como eu mencionei, o próximo aspecto que a Lua vai fazer, então ali depois do aspecto que ela vai fazer com Saturno, que é, cadê? Deixa eu lembrar aqui, meio-dia, né? Depois desse aspecto, ela já vai começar a aplicar um trígono com o Sol. Então, cada vez que o dia, à medida que o dia vai passando, esse aspecto vai ficando mais forte. E sempre que a Lua faz aspecto com o Sol, é bom porque ela traz consciência, né? O Sol traz essa clareza, essa capacidade de iluminação. Então, a gente pode trazer mais esse foco, ou também perceber onde a gente está dispersando a nossa energia, o nosso foco, tá? Então, é muito bom para essa questão de clareza mental, de entendimento das emoções, entender as necessidades do nosso corpo. Ah, e outra coisa que eu também penso que pode impactar hoje é que amanhã o Mercúrio em Gêmeos, 19:10, Mercúrio em Gêmeos, ele vai fazer um sextil com Marte em Leão. Então, Mercúrio, mente, Marte, essa ação, essa luta. Então, às vezes, flui nesses dois aspectos, no sentido de pensar e já fazer algo, tá? Então, às vezes, ai, eu tô com um projeto criativo, eu tô com uma ideia que já consegue se jogar, né? Então, traz essas iniciativas também no campo da comunicação, das trocas, conhecimentos, negociações, comércio, projetos, assim, que envolve isso, questões nesse sentido. E, mas cuidar, às vezes, com essas ações. A Marte sempre vai trazer isso, né? Às vezes, muito impulso. Então, pensa se já não é algo que você está pensando há bastante tempo, tá? Mas ele traz essa coragem, essa força. E às vezes, eu penso que esse sextil, às vezes, se você não tá muito bem, traz muito pensamento intrusivo, sabe? Porque o Marte é aquele que perfura, que corta. Então, às vezes, vem umas coisas que você não quer ali, sabe? Então, às vezes, está precisando também liberar essa energia, liberar uma agressividade, né? Às vezes, fazer exercício físico ajuda nessa liberação. Então, acho que é isso para hoje. Então é isso, gente. Boa quarta para nós e amanhã a gente se fala mais.